de julho, decolou em direção a Belo Horizonte o avião com o goleiro Bruno e o amigo e também suspeito Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Bruno Fernandes de Souza, conhecido como Goleiro Bruno, já foi um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro. Capitão e ídolo do Flamengo, ele vivia o auge da carreira em 2010, com uma legião de fãs e um futuro brilhante. No entanto, sua trajetória foi manchada por um dos crimes mais brutais da história recente do Brasil, o assassinato de Elisa Samúdio, mãe de seu filho, Bruninho. Condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver, Bruno tornou-se um símbolo de como a fama não isenta ninguém das consequências de atos hediondos. O caso, que ganhou repercussão nacional e internacional, revelou a frieza de um plano que envolveu sequestro, tortura e a eliminação do corpo de Elisa, que nunca foi encontrado. A história começou em 2009, quando Bruno conheceu Elisa, uma modelo que sonhava com uma carreira de sucesso. Após um relacionamento conturbado, marcado por promessas não cumpridas e agressões, Elisa ficou grávida. Bruno, que era casado e negava a paternidade, tentou forçá-la a abortar, chegando a mantê-la em cárcere privado e a agredi-la, conforme denúncias feitas por ela à polícia. Em junho de 2010, Elisa foi atraída ao sítio de Bruno em Esmeraldas, Minas Gerais, sob o pretexto de um acordo. Lá, foi sequestrada, assassinada e seu corpo, segundo testemunhas, esquartejado e dado a cachorros, enquanto os ossos foram concretados. A brutalidade do crime chocou o país e expôs falhas no sistema de proteção às mulheres, já que os pedidos de ajuda de Elisa foram ignorados. Bruno foi preso em 2010 e o julgamento, em 2013, revelou detalhes perturbadores. Apesar da ausência do corpo, provas circunstanciais, testemunhos e mensagens incriminadoras confirmaram sua culpa. A condenação foi vista como um marco na luta contra a violência de gênero, mas também como o início de uma nova fase na vida de Bruno, a do ostracismo e das consequências de seus atos. Após a condenação, Bruno enfrentou anos de prisão, mas sua pena foi marcada por polêmicas. Em 2017, obteve um habeas corpus, mas voltou à prisão meses depois, por decisão do STF. Em 2019, progrediu para o regime semiaberto e, em janeiro de 2023, conquistou a liberdade condicional. No entanto, a liberdade não trouxe redenção. Longe dos holofotes do futebol de elite, Bruno vive uma vida modesta na região dos Lagos, Rio de Janeiro, trabalhando como entregador de imóveis e CEO de uma loja de açaí. Ele também joga em um time amador em Minas Gerais, mas sua presença em campo é frequentemente recebida com protestos. A sociedade não esqueceu o crime e o peso de sua reputação o acompanha. Financeiramente, Bruno enfrenta dificuldades significativas. Ele acumula uma dívida de cerca de 5 milhões de RORs em pensões atrasadas para seu filho, Bruninho, além de 1 milhão por danos morais, segundo decisão judicial. Seus bens, como um apartamento no Rio e o sítio em Esmeraldas, foram vendidos ou divididos, muitos em manobras para evitar pagamentos ao filho. Sônia Moura, avó de Bruninho, lamenta: Elisa morreu tentando garantir os direitos do filho e ele continua sendo negligenciado. A justiça já ordenou sua prisão por atrasos na pensão, mas Bruno alega não ter recursos. Socialmente, ele é uma figura controversa. Embora alguns fãs ainda o abordem, declarando acreditar em sua inocência, a maioria o enxerga como um símbolo de impunidade. Sua tentativa de retomar a carreira no futebol foi marcada por rejeições. Clubes como o Boa Esporte enfrentaram protestos ao contratá-lo e patrocinadores se afastaram. Bruno também foi criticado por ações como posar com cães em propagandas de canil, o que muitos interpretaram como provocação, dado o destino do corpo de Elisa. Esses episódios reforçam a percepção de que ele não demonstra remorso genuíno. Um dos aspectos mais dolorosos da vida de Bruno hoje é sua relação com Bruninho, o filho que teve com Elisa, criado pela avó, Sônia Moura. Bruninho, hoje com 15 anos, é goleiro nas categorias de base do Botafogo, após uma passagem pelos Atlético PR, onde foi dispensado por indisciplina. Em sua primeira entrevista, em 2024, ele expressou desprezo pelo pai. Não sinto ódio, só pena. Ele tinha uma carreira incrível e destruiu tudo. Era um bom atleta, mas não uma boa pessoa.
Bruninho, que soube da verdade sobre a morte da mãe ainda criança, rejeita qualquer vínculo emocional com Bruno, que negou sua paternidade por anos e só a reconheceu judicialmente em 2012. Sônia Moura, que dedica sua vida a proteger Bruninho, é categórica ao condenar as tentativas de Bruno de se aproximar do filho, como quando postou fotos dele nas redes sociais elogiando suas defesas. Ele nunca assumiu o menino e agora quer mídia às custas dele. É perverso, disse ela. A avó também revelou que Bruninho, ao saber do crime, disse: "Meu papai querido me ama tanto que queria que eu fosse conhecer Deus antes do tempo." Essas palavras refletem o trauma de um adolescente que carrega o peso de uma tragédia que marcou sua vida desde bebê, quando foi abandonado numa favela após o assassinato da mãe. A rejeição de Bruninho é um espelho do sentimento de grande parte da sociedade. O documentário da Netflix, A Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio, lançado em 2024, trouxe à tona novos detalhes do crime e reforçou a indignação pública. Bruno não participou da produção, que focou na perspectiva de Elisa e sua família, mas sua imagem continua associada à violência e à impunidade. Nas redes sociais, ele é alvo de críticas constantes e sua presença em eventos públicos gera revolta. O castigo da vida para Bruno parece ser viver à margem, carregando o estigma de um crime que destruiu não só a vida de Elisa, mas também sua própria trajetória. O caso de Elisa Samúdio transcende a história de Bruno. Ele expôs as falhas do sistema judiciário brasileiro, que negou proteção à vítima mesmo após suas denúncias de agressões e ameaças. A juíza que rejeitou o pedido de proteção de Elisa em 2009 argumentou que a Lei Maria da Penha não se aplicava a um relacionamento eventual, uma decisão que hoje é vista como um erro grave. O crime também impulsionou debates sobre feminicídio, levando a mudanças na legislação para aumentar o rigor contra esses casos. Elisa tornou-se um símbolo da luta contra a violência de gênero e seu legado é mantido vivo por iniciativas como o documentário da Netflix e pela determinação de Sônia Moura em buscar justiça para Bruninho. Para Bruno, o castigo não se limita à prisão ou às dificuldades financeiras. É a solidão de quem perdeu o respeito da sociedade, a admiração dos fãs e, acima de tudo, o afeto do filho. Sua tentativa de reconstruir a vida é constantemente ofuscada pelo passado, enquanto Bruninho busca seu próprio caminho no futebol, carregando o sobrenome da mãe com orgulho. Bruno vive preso à sombra de um crime que não pode ser apagado. A sociedade que outrora o aplaudiu, agora o julga com severidade e cada passo seu é escrutinado sob a lente de um erro irreparável. O caso de Elisa Samúdio é uma lembrança de que a justiça, embora lenta, deixa marcas profundas. Para Bruno, a vida após o crime é um lembrete diário de que as escolhas têm consequências irreversíveis. Para Elisa, sua memória permanece como um grito por justiça e um chamado para que nenhuma mulher seja ignorada em sua luta por proteção. Enquanto Bruninho segue em frente, superando o trauma com resiliência, Bruno carrega o peso de um passado que o define, talvez mais do que qualquer gol que já defendeu